esse seu discurso, falando de coisas não saudáveis, conta uma coisa para mim. Quando eu te conheci durante muitos anos, era assim, Kalinka. Se ele tinha, por exemplo, 10 pilotos e que iam lá ao longo de um dia, e cada um desses 10 pilotos fossem correr 10 km cada um, ele corria os 10 km do lado de cada um desses pilotos, ou seja, corria lá 100 km por dia. Que era coisa muito saudável cá entre nós. Seu discurso todo, você continua fazendo essas coisas boas para a sua saúde ou não? Não faço mais mesmo porque a preparação física evoluiu, se você não percebeu. Mas, Adoro os cortes. mas Vamos chamar ele mais vezes? Sempre, vai estar sempre aqui. Então, na época, como a gente estava falando, o regulamento era diferente, os carros eram diferentes, você precisava de uma capacidade aeróbica muito maior, a exigência era um carro mais duro, mais mecânico, muito mais difícil para o físico, então você tinha que trabalhar outras capacidades melhor. Então, voltando aqui no que me diz respeito... Você está tentando justificar não tô o que você tentando fazia com justificar. você mesmo, correr 120 km por dia, 7 dias por semana. Eu era mais jovem, era melhor preparado para isso. Menos era provido uma de coisa... inteligência na época também. Não tanto. Mas eu sempre fui uma coisa... faz parte do profissional. Muitas vezes a gente Mas muitas você vezes fazia a gente uma coisa que era faz- demais. Demais era andar 8 horas de carro, que é o que os caras colocavam, sair às 8 e terminar às 5, andando de Fórmula 1 o dia inteiro, que era o que se fazia antigamente. É verdade. Né? Isso foi feito muito e muita gente sofreu muito com isso. Né? Você pegava uma equipe com orçamento infinito, como era a Ferrari na época, a McLaren, 8 da manhã os caras estavam saindo para a pista e terminavam. do ano inteiro, né? O Rubens pegou muito isso. Né? Que é você chegar, tipo... Não tinha. Você terminava a corrida domingo, começava terça-feira, fazia terça, quarta, quinta, voltava para casa, ficava fim de semana e ia para a corrida. dos pilotos de teste também nessa época, né? Então muita gente quer uma coisa, que é aquela coisa do acesso ao carro que acabou. Mas nessa época você tinha acesso ilimitado e você ficava e todo mundo explorava ao máximo do que se podia fazer. Então essas coisas fazem parte de ser profissional. Eu corria, porque realmente faz parte. Eu sempre gostei de acompanhar o piloto perto, até para poder medir com ele, para conversar com ele. Para poder medir. Pra ter certeza que corre! Se eu tô correndo. Exato, é mais ou menos isso. O negócio Por é o muito seguinte, tempo foi assim. Maxito está afiado aqui nas perguntas. Tem muitas outras, mas tem um cara que também mandou a pergunta dele. Não pode faltar. Seu Kalinko tá na área. Vanderlei, se eu fosse você, prestaria muita atenção agora. Porque esse cara também faz umas perguntinhas. Com pimenta. Bora. Para o Vanderlei, preparador físico. É difícil lidar com os pilotos ou é tranquilo lidar com certos pilotos? Ele, como preparador físico de pilotos, deve ter pego um ou outro que não gosta muito. Como funciona para ele isso? Melhor pergunta do dia, Aí, ó. hein? Mas tem que ser sincero agora. Não precisa citar Agora- nomes. Não vou citar nomes. Eu digo não, assim, pode Mas se citar for nome, citar o sim. meu, fala bem. Quebra essa, vai. Não, o Max sempre foi muito aplicado. Mais aplicado do que ele deveria, muitas vezes, por falta de inteligência. Mas, voltando assim, a gente como falando de... Desculpa. A sinceridade. Sinceridade. Vai ter volta. Até o final do programa vai ter volta. A gente como educador físico, então a gente está trabalhando com educação, né? Então, por isso que é legal ter o acesso ao esporte, tudo do cara. Trabalhando com educação. Tem que ver ele falando com os pilotos dele. Mas continua. Isso é uma outra parte. A gente já vai chegar aí A no gente- trabalho mental, calma. E todo trabalho é legal, porque a gente, principalmente no meu caso, a gente cria uma certa intimidade com o piloto e uma relação, porque todo piloto passa... O esporte é muito difícil, porque no final é o piloto que está lá terminando o trabalho de toda uma equipe, de toda a responsabilidade daquele negócio, e ele tem uma precisão de... Vamos falar, precisão de milésimos ali. A gente viu a pole da Fórmula 1 no final de semana da Hungria, agora que passou, 003. Então, quer dizer, não dá nem para imaginar o que é isso, né? Como é que essa coisa vai colocar. E o cara tem que terminar aquilo, às vezes, e muitas vezes o piloto falha. E quando ele falha, no fim ele fica sozinho com ele mesmo para lidar com isso. E aí a pessoa mais próxima que tem é o staff dele, que está ali, que às vezes é o manager dele, é o preparador físico, ou é o fisioterapeuta, que é o cara que tem mais acesso ali ao cara. E esse suporte é importante para o piloto. Então, o que a gente fala muito é porque a gente vive tanta coisa, essa pressão, e essa pressão ela se dilui ao ponto em que você cria uma intimidade com o piloto e você fala...
isso que o Max fala, ou do tratamento, às vezes, de muitas coisas, é muito por Muito essa... meigo, carinho. É muito por essa intimidade, por você conhecer Mas ao eu quero fundo saber essa se tem pessoa. piloto que corria da... Da função. Sempre. Então, mas Sempre, vários. sempre E teve como é que bastante você piloto. aborda um piloto desses? Você tem pilotos que vão a mais do que deveriam, às vezes, como você citou o meu nome, obrigado pela citação, mas tem pilotos que não gostam muito de treinar. Como é que você faz com esses pilotos, com esse grupo? Muita conversa, né? Muita conversa, você tenta... Conversa chegar... bronca, conversa... Às vezes tem conversas duras. Uhum. Por vezes você tem que encarar a pessoa, chegar e falar, olha, você vai ou não vai, porque tem esse negócio. Você quer chegar na sua meta, né? Quer fazer, você vai ter que se submeter a isso para poder fazer, porque tudo realmente tem um preço, e tem um preço da dedicação, do seu tempo, né? De você se aprofundar nessas coisas, se aprofundar no teu físico mesmo, para poder entender você mesmo, como é que você funciona. A gente está lá para auxiliar, então a gente está lá para poder dar esse suporte para o piloto, para ele poder se desenvolver. Obviamente, quando você pega um piloto no kart, você começa já a moldar ele para isso. Então, você vai dando doses ali, hoje adequadas para a medida dele, para ele já ir se acostumando com aquilo e também não criar muitos traumas na pessoa. Porque, às vezes, o cara... às vezes, tem muito atleta de automobilismo que tem problema com dieta, e aí você vai tentando dar consciência, e muitas vezes... Depende, não é naquele momento. O cara só vai aprender depois de anos, porque depende da maturidade, tem a maturidade de cada um. Tem gente que chega com uma idade muito baixa e já é muito maduro. E tem gente que só vai amadurecer com 40 anos. Então, Ou nunca, né? Um exemplo aqui. Nunca eu não diria, porque tudo pode se dar jeito, mas todas as pessoas têm seu tempo também. Então, é importante entender isso também, tentar entender isso. Mas nem sempre o tempo dela é o adequado para aquele momento. Então, ela vai ter que decidir o que ela quer. Preparador físico, psicólogo, tem que estar pronto para tudo, né?